Oi, gente. Vamos só esperar as pessoas chegarem e aí eu chamo a irmã para falar com a gente. Senhor Jesus. Amém. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, como eu disse semana retrasada, eu sempre trarei pessoas de diferentes lugares para falarem sobre diversos assuntos que nós jovens e adolescentes temos curiosidades. E hoje eu convidei a nossa amada irmã Sulamita Catalão para falar sobre o medo. E ela, gente, ela escreveu um livro sobre... É um livro infantil chamado Medo do Escuro. É bem legal, gente. Então, gente, é isso. Eu vou adicionar a irmã e vamos aguardar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmã? Oiê, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem também. Tá conseguindo me ouvir certinho? Sim, e você? Tá conseguindo me escutar? Também, tô conseguindo sim, graças a Deus. Que bom. Então, irmã, todo mundo tá querendo saber o porquê que você escolheu esse tema, o medo. Ah, minha filha, porque olha, a pessoa que tem medo de verdade, viu? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Ai, ai. Mas ó, antes, deixa eu só me apresentar pro pessoal, não sei se todo mundo me conhece, mas eu me chamo Sulamita Catalão, eu sou daqui de Ribeirão Preto, você é de Anápolis, né? Certo. Vocês costumam ir bastante para as conferências? Sim, a maioria dos jovens vai na conferência. Ah, que bom. Porque não sei se todo mundo que, né, que está participando aí, principalmente do seu Instagram, se me conhece. E eu sirvo na conferência de adolescentes, né, na geração santa. E assim, graças ao Senhor, né, a gente está nesse ministério aí já faz alguns anos. E a gente permanece, né, na correria. E aí, graças ao Senhor, eu agradeço, viu, Keren, por você ter me convidado para conversar um pouquinho aqui com vocês. E a gente vai falar sobre medo, né? Então, medo, como ela me perguntou por que eu escolhi falar sobre medo, né? Quando a Keren me convidou, ela perguntou um assunto que eu gosto de falar bastante. E eu gosto de falar bastante, na verdade, de medo, porque eu sou uma pessoa que enfrento muitas dificuldades, né? Não só com medo, eu tenho também ansiedade, né? Sou diagnosticada com ansiedade, então, assim, para quem sofre com isso, a gente passa uns bons bocados com medo, então eu tive que desenvolver muitas habilidades, principalmente espirituais, para ir combater o medo. Então, por isso que eu gostaria de falar sobre medo aqui com você. Irmã, então, já que você tem tanta especialidade nesse assunto, como você, como que fala, Deus, definiria a palavra medo? Assim, eu não diria que eu sou uma especialista, na verdade, eu sou uma pessoa que vive com medo, né? Eu tenho essa vivência do medo. Mas assim, vamos definir aqui o que seria medo, né? O medo, ele é uma emoção. E essa emoção, ela é induzida por um estímulo, e esse estímulo é tipo uma percepção de perigo ou de ameaça, né? Porque aqui eu vou definir assim bem de forma rasa assim o que é o medo e depois a gente vai afunilando para um pouquinho que a gente quer falar. Então, quando você tem uma resposta para esse estímulo, né, você gera o medo. Então, o que acontece?
vem ali aquela percepção de perigo, você se encontra numa situação em que você se sente ameaçado e o seu corpo reage com a emoção de medo. Então, o medo, ele causa um monte de coisa na gente. Pode gerar tanto mudanças de comportamento como mudanças fisiológicas. Então, por exemplo, tive o estímulo ali e o que eu sinto? O meu comportamento, ou eu fico paralisada, ou sei lá, ou eu saio correndo. Ou tem gente que diante de situações de medo começa a dar risada, não sei se você já viu isso. Tem gente que com medo começa a chorar. Então, assim, a gente tem essa questão do nosso comportamento, ele fica modificado. Isso, a Nath comentou ali, estresse, tensão. Ou a gente tem questões físicas mesmo. Por exemplo, a nossa respiração fica acelerada, o nosso sangue começa a circular, a gente fica mais quente, a gente começa a tremer. Enfim, tensão, acho que é o principal, né, que a gente sente. Então, o medo, ele gera tudo isso, tanto esse tipo de alteração de comportamento como de mudança. Comportamento como fisiológica também. E alguns medos, assim, né, a gente pode se perguntar de onde vem o medo. Alguns a gente já nasce com eles, é muito interessante. Por exemplo, o medo do escuro. Você até falou que eu fiz o livrinho, né, sobre o medo do escuro. Sim. Para quem não sabe, a editora Árvore da Vida, em parceria com o 288 Kids, fez uma vez um concurso e eu participei. Eu enviei uma historinha que era para escrever livros para crianças de 0 a 3 anos e eles gostaram da minha história, ganhei o concurso e eles publicaram um livro. E eu fiz a história baseada com medo no escuro, sabe por quê? Porque o meu sobrinho de 3 anos, o livro era para essa idade, ele estava com 3 aninhos na época e o maior medo que ele tinha era de medo do escuro. E detalhe, a gente nunca falou nada para ele começou a ter esse medo do nada. Então você vê que é um medo inerente ao ser humano, que nada mais é do que aquele medo do desconhecido. Além do medo do desconhecido, existem medos que assim, né, perceptivelmente a gente adquire ao longo da vida. Então, por exemplo, se você pegar essa mesma criança que tem o medo do escuro, que ela está em casa protegida, se você coloca ela dentro de um avião, ele não vai ter medo. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está vivendo, ele não sabe o perigo. Agora, chama a Sulamita, que é super medrosa, que já viu 1.500 documentários de avião, que vivenciou quando as Torres Gêmeas, sei lá, caíram aqui e tudo mais. Quando você vivencia, você conhece, você adquire um monte de conhecimento a respeito daquilo, você adquire aquele medo. Por quê? Porque você começa a conhecer mais sobre aquilo. Então, assim, o medo, né, em resposta ao que você me perguntou, o medo é isso, é essa emoção que pode ser tanto boa quanto negativa, a gente pode adquirir ela ao longo da vida ou não, a gente já pode estar com ela, né, desde o nosso nascimento aí. E isso é o medo, é essa emoção que a gente vivencia todos os períodos da nossa vida. Irmã, já que todos nós temos medo, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. É normal a gente ter medo? Com certeza. Não só normal, como assim, a função do medo, né? Ela tem uma função, né? A emoção medo tem a função de você tentar, minimizar danos que possam ocorrer, né? Para sua vida. Então, o nosso sistema, ele cria esse mecanismo de defesa, que é quando você se encontra diante de uma situação em que você se sente ameaçado ou que você se sente em perigo, o medo é ativado, vem o estímulo, ele ativa e a gente tenta agir, fugir desse tipo de situação. Se você vê nas espécies, né, e isso é proteção, ali tem gente que tá falando que tem vários medos, né? Então vamos falar das espécies animais, não vamos nem falar do ser humano. Os animais, eles criam mecanismos de defesa para eles poderem sobreviver. Então, ele vai andar ali na mata escura à noite, ele fica em estado de alerta. Ele tá bebendo uma água no rio ali, ele fica à espreita para ver se algum animal vai atacá-lo. Então, essa reação de medo, ela é normal. Agora, né, você perguntou, qual foi a pergunta mesmo? Se é normal a gente sentir medo? É normal.
a gente sentir o medo natural que nos estimula a sobrevivência. Agora, Keren, sabe qual que é o grande problema? E eu acho que é o grande problema que a juventude vive, que a sociedade vive, porque hoje a gente não vive mais na mata escura, certo? A gente mora em cidades, graças a Deus, cada um tem a sua casa e tudo mais. Mas assim, quando a gente começa a vivenciar muita coisa, a gente começa a consumir muita informação, em especial muitas notícias, a gente fica com um saber muito grande, a gente começa a ficar em estado de alerta por muito tempo, e aí pode vir o perigo, né? Então, por exemplo, se você começa a toda hora a ficar nesse estado de tensão, nesse estado de alerta, sem necessidade para isso, você começa a ter um descontrole do seu próprio medo e você vai começar a ficar com medo de qualquer desconhecido. Então, o que vai acontecer? Você vai gerar um medo irracional, que não é esse medo bom que a gente tem. Esse medo irracional, se ele não for equilibrado, se a gente não tomar um cuidado dele, a gente pode evoluir para uma piora no nosso quadro e chegar a estados de doenças psicológicas, a gente pode chegar em fobias, em transtornos de ansiedade, porque ninguém aguenta, o nosso corpo humano não é preparado para isso, para ficar em estado de alerta o tempo todo. Então, por exemplo, eu vi ali, alguém falou, né? O pessoal tá comentando ali os medos que eles têm. Tem gente que tem medo de cobra, medo de avião, tem gente que também tem medo do escuro. Então, assim, você sentir certos medos, tudo bem. Mas se esse medo te paralisa a ponto de você não conseguir evoluir, aí é preocupante, aí ele pode se tornar prejudicial para você. Até uma observação, né? Quando a gente pensa, igual a gente estava falando no comecinho da nossa conversa, medo sobre questões que nos estimulam. Então, por exemplo, você vamos falar para vocês, jovens, né? Você tem quantos anos, Keren? 15. Daqui a pouco você vai começar a prestar vestibular, não sei se você já presta, mas esse tipo de coisa, né? Então, se você não tiver não, eu não diria medo, mas se você, tipo assim, falar, não tô nem aí, não me importo, e não estuda, não se importa se você vai passar ou a botar um medo muito intenso nisso, se preocupar se você vai passar ou não, começar a se cobrar demais, a pegar até fobia de fazer prova, esse tipo de coisa, te gerar aquele medo de não passar e ser uma pessoa ruim, aí isso é preocupante, isso não é normal e aí precisa ser olhado com atenção e depois a gente fala como que a gente pode detectar esse tipo de medo e melhorar, né? Irmã, e o que a Bíblia diz sobre o medo? Então, a gente aqui hoje vai falar de um medo mais genérico, que assim é um medo que a gente vive no dia a dia, né? E aí cada um que estiver ouvindo precisa considerar o que você tem de medo. Por que que nós hoje temos medo? Você já pensou nisso, Keren, sobre isso? Tipo assim, nós que cremos em Deus, né? Porque aqui a nossa conversa é uma conversa de pessoas que acreditam que Deus existe e que Ele criou a humanidade. Então, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o ser humano, Ele tinha colocado o ser humano ali no Jardim do Éden para proteger o homem. Não era para o homem ter medo de nada, ele não ia precisar de nada. Mas o que o homem fez? O homem foi seduzido, né, pelo inimigo de Deus que se incorporou ali numa serpente e deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal foi consumido pelo ser humano e o pecado entrou em nós, a gente se desconectou de Deus, porque até então o homem era completamente conectado com Deus, né? Mas a gente perdeu essa conexão e uma das consequências foi o homem ser tirado do Jardim do Éden. A partir daquele momento que o homem sai daquela esfera de proteção, daquela esfera de cuidado, daquela esfera de amor, o homem
passou a viver por ele mesmo, porque agora ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Então aí ele estava ali perdido, né? O homem estava ali à deriva. Então o primeiro momento assim que o homem se vê com medo é inclusive com a descendência de Caim, né? Lá em Gênesis, que eu não vou ler aqui, mas fala que o homem começou, ele fez tendas para morar habitar, né, em algum lugar, precisou fazer gado para eles se alimentarem e também fazer gado, cuidar de gado e tudo mais, né? E precisou também de fazer instrumentos cortantes para se proteger, porque agora o homem estava com medo. E também precisou de instrumentos de música para ele se alegrar. Então essa desconexão com Deus, ela gerou esse medo no ser humano. E esse medo foi evoluindo, né? Conforme foi indo a humanidade, hoje, o que mais o inimigo de Deus quer fazer com cada um de nós é roubar, matar e destruir. E uma boa parcela da juventude, a destruição vem por medo do medo. Mas que tipo de medo? Medo de você perder amigos, medo de você ser excluído, medo de você não ser aceito. E aí a gente começa a se moldar aquilo que as pessoas, que a sociedade, o que o mundo quer de nós, né? Então, quando a Bíblia fala sobre medo, a Bíblia ela é muito abrangente. Quem estiver ouvindo assim, busque conhecer a palavra, né, querem a em relação a esse medo geral que a gente está falando, eu peguei 3 versículos aqui para a gente trabalhar sobre isso, que um é Mateus 10:16, que na verdade não fala muito sobre medo, mas é uma coisa muito interessante que eu gosto, eu vou ler para vocês, só um minutinho. Fala sobre como o Senhor ele fala para nós sermos na nossa vida, né? Que é aquele medo bom que a gente falou no comecinho, né, da live. Mateus 10:16 fala sobre ser prudente, porque muitas vezes a gente quer viver uma vida totalmente independente de Deus e aí a gente acaba perdendo o medo do que pode acontecer conosco, né? Com a nossa vida da alma. O ser humano ele tem 3 partes: corpo, alma, que são as nossas emoções e a nossa mente, e o espírito. O espírito é a parte que contata Deus. Então a gente precisa cuidar, né, de todo o nosso ser para a gente ficar próximo de Deus. Mas às vezes a gente não se importa. Quando a gente não tá nem aí para a vontade de Deus, a gente vive de qualquer jeito. Olha o que aqui a Bíblia fala, ó, na parte B do versículo. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a gente precisa ter esse medo bom que é essa prudência, né? A gente precisa considerar o que Deus fala para nós e cuidar, assim, de ter essa honra pelo amor de Deus. Lá em Provérbios tem um versículo muito famoso que tem que direcionar a vida de todos os jovens, assim, né? Não só de jovens, de toda a humanidade. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se for pra gente, assim, viver de qualquer forma, a gente não agrada a Deus, a gente não tem uma vida próspera. E quando a gente fala em temor do Senhor, não é você ter medo do sentido de, ai, Deus vai me dar um castigo, Deus é um Deus punitivo. Não é esse tipo de medo, mas é um temor de reverência e amor para tudo que Deus fala aqui na palavra dele, né? Então, quando a gente vive embaixo dessa redoma de temor a Deus e de ouvir os princípios a Ele, a gente começa a ter uma vida santa, uma vida mais plena, né? Perante Deus, e a probabilidade de errar é muito menor. E por fim, um versículo que sempre, gente, sempre me guiou com relação a essa questão do medo. É o seguinte: Deus é o nosso
único soberano que nos compreende e que sabe o que a gente precisa. Então, Deus, ele é o amor supremo, ele é o amor de tudo que a gente precisa, tá? Não, a gente não precisa de mais nada além de Deus. Então, esse amor é o que vence o medo. E esse trecho tá lá em 1 João, no Evangelho de João, não, perdão, nas epístolas, né? 1 João 4, versículo 7, eu vou ler para vocês. Na verdade, se vocês puderem anotar aí, leiam o trecho todo. Se você estiver passando por um período de medo, por um período de desesperança na sua vida, eu aconselho que você leia esse trecho. 1 João 4, do versículo 7 ao 19, tá? Esse trecho aqui já me salvou, assim, inúmeras vezes que eu estava triste, que eu estava desanimada, que eu estava com medo, quando eu tive muitos problemas com medo mesmo, né? E aí eu vou ler 2 versículos em especial, o 16 que fala assim, ó, e nós conhecemos o amor. Ah, gente, a minha Bíblia é a nova Almeida atualizada, tá? Porque às vezes vocês podem ter versões diferentes. Mas em 1 João 4,16 fala assim, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aí o versículo 18 fala assim, ó. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. No versículo 17 até fala assim, ó. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Então Deus, ele pode assim nos encher, tá? Em toda plenitude, em tudo que a gente precisa. E esse amor, ele é capaz de lançar fora todos os nossos medos, todos os nossos temores, todas as nossas desesperanças e toda a nossa falta de fé. Muitas vezes que nós não temos fé, o medo entra e domina e a nossa mente fica em parafuso. Então, assim, a Bíblia diz para que nós tenhamos esse temor do amor do Senhor e que esse medo com relação a coisas mundanas, com relação a preocupações, tá? Tem até aquele versículo que fala, nem anotei aqui, mas que fala, né, que a gente não precisa ter medo do que se a gente vai comer, se a gente vai ter o que vestir, não precisamos. Deus, ele cuida de nós, ele é o perfeito amor, e se a gente permanece no amor, ele permanece em nós e ele vai lançar fora todos os nossos medos. Então, assim, no geral, a Bíblia fala muita coisa sobre medo, mas esse é um trecho, assim, que eu carrego comigo, que tem me ajudado bastante. E é muito importante, né, irmã? Igual você falou, tem um medo que é ruim e tem um medo bom. Esses dias eu tava Isso. pensando sobre o medo, né? Porque todos nós temos medo. E, tipo, antes de começar essa live, eu fiquei assim, ai meu Deus, meu coração, como será que vai ser? Aí, tipo, veio ansiedade, um pouco de medo, tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas é muito bom ter o medo, porque o temor é muito importante. Talvez a gente tenha medo de ir, digamos, na rua ou lá na esquina, e talvez isso impeça a gente de algo ruim que possa acontecer lá. Então é muito Sim, importante isso. isso. E, irmã, como eu vi, muitas pessoas falaram que tem vários medos, medo de altura, medo de avião, medo de escuro. Irmã, como que a gente pode vencer esse medo, irmã? Como que a gente pode vencer? Olha, não tem segredo, gente. O medo, assim, é uma questão, como a gente falou no comecinho, ele tem um lado positivo dele, porque ele é um sinal de alerta. Mas também, quando ele começa a incomodar muito, começa a te paralisar, a gente precisa, sinalizar, né, para nós mesmos, assim, o que pode estar acontecendo e considerar. Então, a princípio, quando vem essas ansiedades, tá? Eu vou incluir aqui a ansiedade também. Quando vem questão de ansiedade, quando vem medos irracionais, enfim, tem tanta coisa que assim, eu não tô conseguindo pensar em exemplos bem práticos agora, mas assim, qualquer medo que você tiver, primeira coisa, invoque o nome do Senhor Jesus.
Quando você invoca o nome do Senhor, você abre o seu espírito e recebe o próprio Senhor Jesus em pessoa dentro de você, tá? Então essa é a primeira questão. Você respira o ar da vida, você diz: Senhor Jesus, chame Jesus para perto de você e faça uma oração, converse com Jesus, porque Jesus, ele é uma pessoa, ele está aqui para ouvir cada um de nós. Então apresente esse seu medo para Deus. Nós não podemos também manter só, né, na oração. A Bíblia, ela tem muitos instrumentos que fortalecem a nossa fé. Então, é muito importante a leitura da palavra junto com a oração, porque quando você lê a Bíblia, lê a palavra, aquela palavra ela começa a ficar no seu coração. Então, ela começa a se tornar uma realidade, entende? É como se você se alimentasse daquilo e aquilo entrasse em você. Então, você vai ter uma mudança de mente. Tem um versículo muito interessante que fala lá em Jó 3:25, eu vou ler para vocês. Sabe por quê? Porque às vezes o medo é uma questão de prisão para nós. A gente tem o medo de alguma coisa e a gente fica fixo naquilo. Então, olha o que o Jó fala lá no capítulo 3, versículo 25. Quer ver? Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Cara, você já percebeu que quando a gente tá com medo de alguma coisa, que a gente fica fixo naquilo, pensando, aquilo vem e acontece com a gente? Não sei se vocês já passaram por uma experiência dessas, mas eu acho que é muito comum a gente passar por uma experiência dessa. Mas isso não é uma questão de tipo sorte que o mundo fala, pensamento negativo. Não, gente, isso daqui é bíblico. Quando você pensa muito em algo que te traz medo e você fica consumindo naquilo, aquilo sobrevém a você e a probabilidade daquilo acontecer com você é real, tá? Além disso, quando você fica consumindo medo, alimentando a ideia e o pensamento de medo, você gera para você mesmo falta de descanso, falta de sossego, você não consegue descansar, você não tem repouso e você adquire só inquietação para você mesmo. Então, um ponto bem prático aqui é a questão da gente tentar controlar os pensamentos no sentido de pôr um fim neles. Se você já orou ao Senhor, se você já leu um versículo sobre aquilo e tudo mais, pregue o evangelho para o seu pensamento. Diga para o seu pensamento que você não acredita nele, que Jesus Cristo está te protegendo. Tenha fé que aquilo não vai acontecer. Fale para Satanás: Satanás, você está me atormentando com esse pensamento de preocupação, com esse pensamento de medo, com essa ansiedade, mas isso é só para tirar a paz de Cristo do meu ser. E eu não vou aceitar. Volta para o inferno, espere o dia do seu juízo, porque você não vai me derrubar. Então a gente precisa ter uma atitude intrépida. Igual você, né? Você falou, gostei da sua experiência. Você disse que estava com medo de começar a fazer a live, por exemplo. Você poderia ter ficado paralisada com isso, você poderia ter ficado com medo do julgamento das pessoas, você poderia ter, sei lá, ter tido muitos medos e não ter feito. Por quê? Porque aquilo teria sido maior do que você. Mas a partir do momento em que você orou, teve paz, as outras inquietações que vêm, nós precisamos vencê-las, assim, com a nossa persistência. Essa é a palavra. A gente tem que ser intrépido, persistente e não desistir. Porque o medo, ele não vai embora da noite pro dia, entendeu? Você não... Igual, você pensou nessa live que dia? Em fazer. Faz quanto tempo que você está planejando? Desde domingo passado. Desde domingo passado. Você já pensou se hoje você vira para mim e fala: não vou mais, eu tô com muito medo. Você teve que lutar contra esse medo durante esse período. Talvez você não dormiu muito bem, talvez você
rabiscou tudo que você escreveu e escreveu de novo, não sei. Você pode ter pensado em mudar o tema, falou, nossa, acho que ninguém vai gostar desse tema, não tem... Mas assim, mas você venceu esse medo. Vieram as inquietações, vieram as dúvidas, vieram as ansiedades, mas você venceu. Então, gente, sendo muito prático, a gente precisa tentar controlar, sim, os nossos pensamentos. E uma coisa muito legal para vocês, eu vi alguém aqui falando assim, como que eu faço para me libertar do medo de cobra, por exemplo? A gente precisa conversar, compartilhar os nossos medos, tá? Então, por exemplo, se você tem algum medo muito específico, eu sugiro que você converse com as pessoas, porque você falando sobre aquele medo, você vê que outras pessoas também têm esse mesmo medo que você compartilha, você troca experiências, aprende como aquela outra pessoa venceu esse medo e você pode aplicar para você. Sem contar que você alivia o estresse de falar, você se ouve falando sobre aquele medo, entendeu? Então tem certos medos que a gente precisa realmente conversar, tratar. Agora, a dica final. Se você tem realmente um medo patológico, um medo que te paralisa, uma fobia, algo que não deixa você às vezes nem andar. Eu mesma já passei por isso diversas vezes, sabe? Eu já tive muito medo de ficar doente uma época. Eu tinha medo, eu tinha certeza que eu estava doente, eu estava hipocondríaca. Então eu sentia uma dor de cabeça, eu achava que eu estava com câncer, eu ia atrás de médico, remédio, exames. Teve um ano da minha vida que eu cheguei a fazer 28 exames. E eu fui em 28 médicos diferentes, especialidades diferentes. Gente, eu me revirei no meu corpo, eu não tinha nada. E era só medo irreal. Depois que eu vi que eu não tinha nada, aí eu tomei uma decisão. Eu procurei ajuda psicológica para poder tratar o medo, porque aquilo estava um medo fora do meu controle. Então, se você estiver passando por uma situação de medo descontrolado, medo de morrer, medo da pandemia, medo de perder alguém, medo de ficar doente gravemente, quando é uma coisa assim muito catastrófica e você não está conseguindo mais controlar e você fica mal, você está irritado, você chora sem controle, isso são sintomas reais, tá? A sua angústia, ela precisa ser sim trabalhada, precisa ser resolvida. E aí você precisa já de uma ajuda profissional. Se só a conversa com seu amigo não resolveu, você ainda está desesperançoso e tudo mais, procure a ajuda de um profissional. Nós temos psiquiatras, psicólogos, tá? Eles podem nos orientar. Geralmente esse tipo de ansiedade, de medo é decorrente de algum trauma, é decorrente de alguma vivência, é decorrente de alguma questão que com o acompanhamento de um profissional a gente consegue sim se libertar. Então, para quem está com medo de cobra, se isso é uma fobia, isso te paralisa, te deixa muito mal, procure uma ajuda, tá? Eu busquei. Agora, para os nossos medos do dia a dia, a gente consegue sim enfrentá-los. A gente pode pregar o evangelho para nós mesmos. E eu quero deixar 2 versículos para vocês enfrentarem os medos. O primeiro é Salmos 34:4. Salmos 34:4. Vamos ler para vocês. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, queridos, busquem ao Senhor, leiam a Bíblia, leiam esse versículo várias vezes. Busque o Senhor porque Ele nos acolhe, tá? Ele não nos desampara. E Ele vai te livrar de todo medo que você tiver. Profetiza isso para sua vida e receba esse versículo. E um outro versículo que é muito conhecido, que é um versículo que você pode falar para vários amigos seus, para você também, mas principalmente se alguém estiver passando por uma situação, essa situação agora de pandemia, né? Às vezes a gente tem parentes acamados, pessoas com Covid, em situações muito delicadas. Esse versículo é muito importante, ó. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, essa palavra, ela pode trazer muito consolo para muitas pessoas que estão passando por questões difíceis, para cada um de nós.
toda essa situação da pandemia, toda essa situação da nossa vida. Às vezes a gente olha para nossa vida, não sei como que tá a sua vida, querem mais a minha, às vezes eu olho e falo, meu Deus, tá um caos, eu só tô vendo morte, eu tô no vale da morte, mas lembre-se que a gente tem um bom pastor, que ele nos ama, que ele cuida de nós e que ele não nos desampara. Ele está com você, ele está comigo e ele nos livra de todo medo. E é isso, eu deixo esses 2 versículos para vocês desfrutarem e profetizarem na vida de vocês. Nossa, bastante interessante, irmã. A irmã deu essa mensagem, aliviou meu coração, porque agora eu descobri como vencer meu medo. E a solução é Amém. buscar o Senhor É e isso aí. enfrentar os nossos medos, né? É Muito isso aí. Você obrigada, tem... irmã. Ô, Karen, só rapidinho, você tem medo do quê? Ai, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu vou falar só 2 aqui. O primeiro medo é de não ser arrebatada e o segundo é medo de solidão. Muito triste. Olha, esse medo de não ser arrebatado é um medo bom, viu? Porque ele nos faz um temor de cuidado. Mas da solidão, esse é um medo que você vai conseguir aí colocar no Senhor. Lembra que o Senhor está cuidando e entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Lembra disso. Ela tem medo de tudo. Não, liberta, libera. Ó, eu já fui muito assim, viu? Você tá muito novinha pra ter muito medo. Quando eu tava na sua idade, eu tinha medo de muita coisa. Mas confia em você, confia no Senhor. A gente tem um poder assim, é um poder imenso. É o poder do Evangelho, é o próprio Cristo. E uma coisa que eu sempre prego pra mim mesma, fala isso pra você, Kelly. Quando vier certas coisas difíceis, fala pro universo que aquele que ressuscitou tá dentro de você. Então você tem o mesmo poder. Lembra do versículo que a gente leu lá de 1 João? O amor permanece em nós. Esse amor, que é o amor verdadeiro, que é o próprio Deus, ele está na gente. Esse poder está em nós. A gente precisa crer e confiar. E tomar posse, tá? E aí a gente vence todo o nosso medo. E é isso. Nossa, irmã, eu acho que aliviou o coração de todo mundo agora. Amém. É isso aí. De todos nós, né? Amém. Ai, irmã, muito obrigada por participar da nossa live. Foi muito bom, muito legal. Agora todo mundo vai colocar em prática, convencer o nosso medo. Que a irmã É possa isso aí. voltar sempre. E é Amém. isso. Fiquei muito feliz, viu, gente? Muito obrigada, Karen, por ter me convidado. Eu incentivo todos vocês a fazerem, viu, gente? Façam live, conversem com os amigos de vocês, cuidem uns dos outros. O Senhor Jesus está voltando e a gente tem que aproveitar todos os nossos, os nossos meios, né, que a gente tem para falar do Senhor. A gente não está podendo ir na escola, não está podendo, né, sair com os nossos amigos, então vamos usar os meios que a gente tem e que o Senhor abençoe muito esse projeto, que o Senhor abençoe muito a vida da igreja aí em... Como chama a cidade? Esqueci? Anápolis. Anápolis, isso, gente, me deu um branco. Que o Senhor abençoe demais Anápolis. Um beijo para vocês e muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz de coração. Eu que agradeço. Irmã, eu gostaria que a irmã encerrasse com uma oração. Amém. Posso orar sim por todos vocês. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de podermos falar de Cristo, de falar do seu verdadeiro amor. Que o Senhor possa, Senhor, entrar no coração de cada uma das pessoas que estiveram aqui presentes, que ouviram essa mensagem do Senhor para nós nesses dias de ansiedade, nesses dias de angústias. Temos passado por tantos medos, por tantas situações. Nós queremos apenas viver a sua vida sem temor, crendo que o Senhor cuida de nós, crendo que o Senhor é o nosso bom pastor. Nós não precisamos temer, não precisamos ter nenhum tipo de medo, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigada pela igreja em Anápolis. O Senhor possa continuar cuidando dessa cidade, cuidando daqueles jovens e adolescentes e principalmente da vida da Karen, que teve esse sentimento, que o Senhor possa cuidar, Senhor, do coração dela, dos jovens que tem acompanhado, dos adolescentes. Amém. E cada pessoa que recebeu essa palavra aqui hoje. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, confessamos o nosso amor a Ti.
Amamos o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. 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 Obrigada, irmã. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly. Um beijo, gente. Fiquem com o Senhor. Amém. Amém. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por vocês assistirem essa live. Se inscrevam no nosso canal dos Jovens Herdeiros, no Instagram e no YouTube. Dê o seu like, ative as notificações e aproveite a programação. Amanhã temos uma live com o Daniel Veras sobre relacionamento. Então, amém, Jesus é o Senhor, vamos colocar em prática, vamos enfrentar o nosso medo. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, gente.